Encontraram larvas de moscas no couro cabeludo de Juliana Marins. Essa foi a descoberta feita durante a necrópsia realizada no Brasil, semanas após a tragédia que tirou a vida da jovem brasileira no vulcão Monte Rinjani, na Indonésia. Mas o que parecia ser apenas um detalhe técnico acabou revelando algo muito maior. Algo que levanta uma pergunta difícil. Será que Juliana ainda poderia estar viva se o resgate tivesse sido diferente? As larvas encontradas no couro cabeludo de Juliana não foram um achado comum. Elas revelaram com precisão científica quanto tempo ela ainda respirou depois da segunda queda. Moscas comuns, aquelas que vemos todos os dias. Mas elas têm um ciclo de vida previsível, quase como um relógio biológico. E os peritos brasileiros usaram exatamente isso. Analisaram o estágio das larvas presentes no corpo de Juliana e cruzaram esses dados com a temperatura ambiente, a exposição e o tempo. O resultado foi um choque. Segundo essa análise, Juliana só morreu cerca de 32 horas após a segunda queda. Na Indonésia, o laudo oficial afirmou que Juliana havia morrido por trauma intenso em menos de 20 minutos após cair pela segunda vez. Segundo o documento local, ela não teria sentido dor, nem passado por sofrimento prolongado. Mas a necrópsia brasileira mostrou o contrário. As moscas só depositam ovos se a pele estiver necrosada, ou seja, se a pessoa já tiver morrido há algumas horas. E o estágio de desenvolvimento das larvas no couro cabeludo e na região do tórax indicava que o corpo ainda estava vivo por muito tempo depois da queda. A necropsia brasileira não apenas contradisse o laudo indonésio, ela desmascarou uma linha do tempo completamente diferente. Juliana ficou 32 horas agonizando, sozinha, fraturada, com sangramento interno e em sofrimento respiratório extremo. Os alvéolos dos pulmões dela, estruturas como pequenas bolhas de ar, se encheram de sangue. Isso provocou uma condição chamada hemorragia alveolar. O sangue impede que o oxigênio passe para a corrente sanguínea. A pessoa sente falta de ar, tosse, sangra pela boca e lentamente se sufoca por dentro. Juliana estava assim, toda arrebentada, com fraturas múltiplas e um pulmão que aos poucos deixava de funcionar. Ela ficou viva tempo suficiente para ser resgatada, mas isso não aconteceu. A Indonésia é um país com alta atividade turística, especialmente em montanhas como o Monte Rinjani. Mas a estrutura de resgate, como mostrou esse caso, é limitada, precária e, em muitos momentos, desorganizada. Juliana foi localizada por voluntários locais. O próprio drone a encontrou sentada, consciente, acenando. Mas as equipes oficiais demoraram, e quando chegaram, já era tarde. Eles não usaram tecnologia de perícia baseada em entomologia, o estudo dos insetos, algo que no Brasil é prática comum para estimar o tempo de morte. Se tivessem feito isso, talvez a história fosse diferente. A verdade é que Juliana não morreu na hora. Ela sofreu, sentiu dor, sentiu o corpo quebrar por dentro, lutou para respirar e, por mais cruel que seja dizer, ficou à espera de um resgate que nunca chegou. Ela não merecia isso. Nenhum ser humano merece. A análise das larvas, que muitos ignorariam, foi a chave para descobrir o que realmente aconteceu. E o que ela viveu nas últimas 32 horas não pode mais ser ignorado. Às vezes, a verdade se esconde nos detalhes. Neste caso, foi no ciclo de uma mosca. Um pequeno organismo revelou o que nem os documentos oficiais mostraram. Juliana poderia estar viva. Ela sofreu mais do que disseram. E agora, o mundo precisa saber. Se você também se sentiu impactado com essa história, comente "Justiça para Juliana" aqui embaixo. E lembre-se, o que fazemos com a verdade pode ser o que separa a justiça do esquecimento.